Boa noite, pessoal. Boa noite. Expecto Patronum! Expecto Patronum! Sangue de Jesus, tem poder! Boa noite, Gilson. Então, vamos guardar aí uns minutinhos aí, tá bom? Pessoal, conectando aí, tá bom? E a gente já começa. Bom, boa noite, pessoal. Vamos lá, então, turma. Quem que vai fazer o nosso DDS hoje?
Opa, um silêncio. Realmente Não, não é, tranquilo, né? Nilson. Não tudo, pô, não tudo. É, eu acho que é ninguém, hein? Ou não chegou ainda. Eu não. Não era eu não. Vamos ver se a gente tem algum candidato aqui. Pois é, professor, joga aí também. Tem muito, não é muita coisa lá, mas dá para falar um pouquinho. Você que vai fazer então, Fernando? Ah, não era eu não, mas não é eu não, mas se quiser colocar aí, eu passo um tópicozinho lá, Ah, o coisa Wilson rápida. também tem um. Então vamos fazer os dois então, pode ser? Nilson e Fernando, pode ser? Pera aí, Nilson. Tá? Esteja à vontade. Pera aí, Nilson, deixa eu colocar aqui como apresentador. Na sequência eu já coloco o Fernando aqui também, Fernando. Prontinho, Nilson. Na hora que quiser, tá pronto. Fernando também já está habilitado. Estamos sim.
Muito bom, Lilson. Alguém quer fazer alguma pergunta para o Lilson? Fazer algum comentário? Bom, acho que não, Lilson. O silêncio diz que não. Mas é sempre bom a gente, né, cuidar da nossa saúde auditiva, né? A gente vem estudando esse anexo aí, né, também, o anexo 1 e 2, né? Então, tudo a ver aí, né? E é uma questão de saúde, né? Não é questão simplesmente, né, de você ter alguma situação, algum problema, alguma redução, né? É uma questão de saúde mesmo. E isso impacta na sua vida pessoal depois, né? Então, alguns sons, né, dependendo da frequência ali onde você acabou tendo essa perda, né, pode ser que você não escute mais, né? E aí é muito triste isso, né? Porque tem situações que acaba sendo irreversível, né? Então, ou seja, a gente precisa assim cuidar, a gente precisa, né, analisar hoje, né, com a questão aí dos fones, né? Hoje não, né? Já faz um tempo já, né? Acho que de uns 10 anos para cá, isso cada vez mais cresceu, né? Então, muita gente com fone, né? Mas ouvindo música, né, muito alta, no último volume, né? Me lembro que antes da pandemia mesmo, né? Então, até no trabalho, durante o deslocamento de uma área para outra, ou na rua mesmo, você muitas vezes encontrava, né, algumas pessoas com fone de ouvido e você escutava a música que a alguns metros de distância você conseguia escutar a música que aquela pessoa estava ouvindo ali na hora, né? Então, ou seja, se a gente consegue escutar perfeitamente, imagine como que não está, né, inserido ali um fone direto ali no canal auditivo. Então, ou seja, né, você vai aí prejudicando e pode ser aí perigoso, tá? Muito bom. Fernando, Lá vai. vamos lá. Estão vendo aí? Ainda não. Apareceu? Agora sim. Então, vou falar um pouco aí do abraço. Não, dizem que o abraço é um ato de abraçar, né? Apertar os braços, mas como se diz, o abraço é o gesto de carinho, né? É demonstração de apreço pela pessoa amada. Ou qualquer pessoa. Como já disse, como se já diz, você já abraçou alguém, mesmo se for virtual? Já imaginou o preço o poder de um abraço que ele tem? Ele pode transformar as pessoas, pode até salvar vidas. Um abraço é transformador. Ele é capaz, como se diz, de curar mágoas, consolar, tristezas, tudo, enfim. É uma dimensão de alegrias, né? Quem não tem o seu parente quando vê longe, como era antigamente, né? Visitar o pai, dar aquele abraço apertado, as saudades. Hoje, por enquanto, hoje nós só conseguimos fazer isso aí virtualmente, né? Aquela roda de amigos, onde você pegava, se abraçava, conversavam, tirava aquela tristeza toda do serviço, né? Ou aquela preocupação toda. Também, hoje é que nem diz, né? Hoje, infelizmente, com a chegada dessa pandemia, você não pode estar ali abraçando os amigos, os parentes, que pode ter um contágio ali, né? Mas vamos ali, manda um abraço virtual para as pessoas que ama, para aquelas pessoas que necessitam.
Às vezes a pessoa só precisa de um abraço, né? De um abraço para a vida dela ali melhorar. Às vezes ela está meio desanimada, não sabe o que fazer da vida. Então, alguém ali, um simples gesto de um abraço pode mudar tudo. E também um abraço, como eu falei, ele ajuda também na saúde física e saúde mental de todos. Você pode estar ali, descolado, às vezes você só precisa daquele abraço para prosseguir o resto do dia contente e alegre. E se todos puderem, abraça essa ideia, que é um gesto simples, mas pode salvar vidas. E estejam todos abraçados. Muito obrigado. Mais ou menos isso aí, professor. Muito bom, Fernando. Muito bom, né? É isso, né? Um abraço faz diferença, né? A gente acho que Faz, a gente faz está muito, a gente tá faz sentindo muita agora, né? diferença. Nos últimos um ano e pouquinho aí, né? Então, principalmente Faz, lá no começo, né? Agora acho que, né, já deu uma melhorada, apesar dos índices serem pior do que estava, né? Mas faz muita diferença, né? Então mostra aí, bastante. exato, muito bom, né? Como você Às, comentou, é salva-vidas, né? às vezes a Demonstra pessoa, carinho, afeto, né? às vezes a pessoa ali está mal por alguma coisa, ela só precisa de um abraço. Exato, só precisa de um ombro amigo, né? Como diz um ditado aí. Isso. Muito bom, Conforta, né? Conforta. exato. Muito bom, turma, beleza. Para a semana que vem, tem alguém aí que se candidata, pessoal, fazer o nosso DDS? Talvez no meio do caminho nós vai deixando uns prontos aí também, professor. Precisar, nós vamos, nós faz aí. Eu tinha um pronto aqui também. Beleza, vamos lá. Deixa eu projetar aqui. Senhor, pode colocar eu para semana que vem. Pode ser, Gilmar? Beleza, então. Valeu, Gilmar. Muito bom. Só um segundinho aqui, pessoal, para eu projetar aqui. Bom, prontinho. Na aula passada, a gente discutiu, falamos sobre o PPRA, sobre o PCMSO, né? Dentro da NR32, né? E a gente vai dar sequência aqui das medidas de controle, né? Então, paramos aqui das medidas de controle. Vamos ver aqui o que traz aqui, né? Então, destaquei alguns pontos aqui, né? Então, vamos lá. Ao propor medidas de controle para o risco, deve-se observar a ordem, olha só, né? De prioridade abaixo. Então, tem uma ordem aqui que ajuda, né? E assim, pessoal, o que eu sempre falo, né? É uma NR específica. Não é porque é uma NR específica que a gente vai ver isso, que a gente vai lembrar dela somente para a NR32. Então, as normas hoje, ela tem normas que têm algumas informações muito boas, que nem, por exemplo, a 32, né, que tem informações aí relevantes, muito boas, né, informações aí importantes mesmo, né, que dá para a gente utilizar, né, o contexto, né, em outras normas, o contexto para realizar as nossas ações de segurança, tá? Então, vocês precisam ficar ligados nisso também, né, como se fosse você pegar uma boa prática de uma norma e falar, poxa, eu não tinha pensado nisso, né, isso aqui me deu uma luz assim, né? Então, ou seja, a gente pensar em segurança e como que você pode adotar, aplicar algum outro ponto, tá bom? Então tem que ficar muito antenado a isso, porque isso aí ajuda a gente. Às vezes, por exemplo, você está assistindo um filme, você está assistindo uma reportagem, enfim, você está assistindo, está fazendo nada, está vendo, né, enfim, está vendo uma série, não sei, tá? E às vezes você vê alguma coisa importante, alguma coisa que te chama atenção, alguma coisa que fala, poxa, isso aí, gostei dessa ideia.
mas não que você vai fazer exatamente igual, né? Que você, aquilo despertou algo para você realizar de forma diferente. Poxa, né? Já pega um pedaço de papel, já anota, pega o caderno, abre o caderno, anota ali, porque depois esquece, né? Eu, pelo menos, eu esqueço. Então, ou seja, às vezes quando eu estou olhando alguma coisa, estou olhando, ou estou participando de um webinar, ou estou olhando alguma coisa, ou estou fazendo algum outro treinamento, algum curso, ou estou conversando com alguém, enfim, né? Ou estou vendo uma reportagem, enfim, qualquer coisa, né? E aí, por exemplo, se tem algo que chama a atenção, fala, opa, peraí, isso aqui dá para eu aproveitar, né? Anota ali, marca, né? Porque isso aí ajuda bastante, pessoal, né? Ajuda bastante. Né? Vamos lá, olha só, medidas para controle de riscos na fonte, que eliminem ou reduzem a presença dos agentes biológicos. Então, ó, mais uma vez, a gente vem falando, né, nas aulas aí de segunda e quinta-feira sobre, né, eliminar, né, tentar eliminar, né, os riscos ou mitigar o risco aonde? Na fonte. E aqui ela dá prioridade, ó, observem a prioridade abaixo. Aí a primeira medida é essa, né, identificar aí a fonte e verifiquem, né, identifiquei o que é possível eliminar ou reduzir, né, a presença dos agentes biológicos. E aí, por exemplo, redução do contato dos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades da promoção e assistência à saúde com pacientes, fonte potencialmente portadores de agentes biológicos, evitando procedimentos desnecessários, né? Estas medidas aqui, elas são bastante técnicas, né? Então, ou seja, lembram daquele CCIH que eu comentei lá, que é o Serviço lá de Controle de Infecção Hospitalar, né? Então, ou seja, esse serviço dentro dos hospitais da área de saúde, eles já vão fazer todo esse trabalho aqui, né? Já vão identificar, né? Já vão identificar a fonte, já vão fazer algumas avaliações, né? Vão fazer o que pode com aquela medida, se realmente isso reduz ou se elimina, o quanto que isso reduz, o quanto que isso elimina, é lógico, né? Tem muitos equipamentos de proteção individual, né? Tem um procedimento que eles vão escrever, mas também tem os equipamentos de proteção individual. Então, ou seja, eles vão pedir muito a nossa ajuda, né? Como eu comentei, vão pedir muito a nossa parceria. A gente precisa estar muito, para quem for trabalhar na área hospitalar, precisa estar lado a lado com essa área, né? Precisa estar lado a lado com essa área, né? Porque essa área, né, olha o nome dela, né? Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Então, ou seja, a gente anda junto, tá? Então, algumas coisas a gente vai depender deles, outras eles vão depender de nós, e nós vamos fazer muitos trabalhos em conjunto, tá? Mas muito. Por exemplo, a Semana de Segurança, a CIPAT lá. Então, ou seja, poxa, imagina que você trabalha numa área hospitalar e vocês vão fazer a CIPAT, né? Poxa, no mínimo um dia lá tem que estar com essa área do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, tá? Então, ou seja, no mínimo, tá bom? Então tem que conversar, né? Tem que entender, chegar nessa área, né? Primeiro conhecer os nossos procedimentos, né? Quais são os procedimentos que o SESMIT tem, né? Naquela unidade onde você está trabalhando, né? Quais são os procedimentos que o SESMIT tem, que a nossa área tem? E aí conhecer os procedimentos, como que são realizados, como que são feitos, como que são elaborados os controles, né? O que que acontece quando alguém sofre um acidente, né? O que que acontece quando alguém sofre um acidente com risco biológico, tá? Então, assim, muda completamente, né? E aí tem parte nossa e tem parte do CCIHI, né? Que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né? Ou CCH ou SCH, tá? Os dois aí estão certos, tá? Então, ou seja, tem que entender, pessoal, tem que entender, né? E aí entendeu? Poxa, legal, vamos para essa área aí, né? Verificar quais são os procedimentos existente, né, que a gente tem parceria, né, ou seja, que a gente tem área, responsabilidade dentro daquele procedimento, tá? E aí entender qual é a responsabilidade aí do SESMIT, e aí entender o procedimento mesmo, pessoal, né? Esse pessoal que trabalha nessa área, né, é um pessoal bastante aberto à informação, né? Tem que ser, né? Então, é um pessoal aí super, pelo menos
todos que eu conheci, que eu já atuei junto, tal, e etc., eu nunca tive nenhum tipo de problema, nenhum tipo de, enfim, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, assim, a gente tem que chegar perto e tem que se aproximar dessas áreas aí, principalmente essa, tá? Para que a gente possa verificar quais são as nossas responsabilidades dentro dos procedimentos deles, tá? E aí, né, quando a gente fala sobre um acidente, né, na área hospitalar de risco biológico, né, um contaminante ali, tá? Então, tem a nossa responsabilidade e tem a responsabilidade aí também dessa área, tá? Do CCIH. Então, ou seja, a gente tem que ficar muito atento. Então, esse procedimento, né, os acidentes mais comuns que acontecem na área hospitalar é com risco biológico, material biológico pérfuro cortante, tá? Então, ou seja, e o pérfuro cortante também, né? Tem pérfuro cortante que vai ser uma vidraria, por exemplo, né? Mas tem pérfuro cortante que, né, pode ser ali um bisturi, pode ser uma agulha, pode ser, né, uma tesoura, enfim. E aí tem a diferença desses objetos, desses equipamentos estarem contaminados com risco biológico. E aí o que fazer, tá? E a gente precisa entender muito bem esse procedimento para quê? Para dar todo o suporte para o funcionário, né? E os acidentes que acontecem, né, com risco biológico dentro dessa área, né, da área hospitalar, da área da saúde, ele não acontece só com médico e enfermeiro, tá? Ele não acontece só com médico, enfermeiro, pessoal da saúde, lá, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem. Ele acontece com médico, enfermeiro, ele acontece com o pessoal do administrativo, ele acontece com o pessoal de limpeza, né? Ele acontece com o pessoal da segurança, tá? Então, pode, né? Então, ou seja, então a gente precisa estar atento a tudo isso, tá? Entender bem claro, né? Por quê? Porque se acontecer, a gente vai precisar aí fazer um acompanhamento aí desse funcionário, junto com o médico do trabalho, junto com o CCH, tal, e etc., dependendo do tipo de acidente, né, e dependendo aí do, do material, tá? Então, tem a questão da fonte, né, quando você se contamina ou sofre algum acidente com material biológico, e aí tem uma questão se a fonte, né, da onde você se contaminou, ela é conhecida ou desconhecida. A fonte que eu digo por exemplo, você está atendendo, né, imagina um profissional da área da saúde está atendendo um paciente, tá? E aí eles contaminou, né, com os fluidos ali, com o produto ali daquela pessoa. Então, ou seja, né, a fonte ela é conhecida. Né, e o que vai acontecer? O hospital vai informar aquela pessoa, o CCH aqui, né, vai informar aquele paciente, aquela pessoa que houve um acidente de trabalho com um funcionário, né, e que por segurança precisaria realizar alguns exames, né, alguns exames como desde HIV, tá, até outros exames, para saber se está tudo certo, né, para saber se está tudo certo. Por quê? Porque é uma segurança a mais também para quem para quem sofreu o acidente. É lógico, a gente vai fazer todo o encaminhamento, né, e essa pessoa vai tomar aí alguns coquetéis aí para prevenção durante algum tempo, e o médico do trabalho vai ter que fazer um monitoramento com alguns exames também durante algum tempo, tá? Então, esse procedimento é um dos mais importantes aí para quem trabalha na área hospitalar, né? E que a gente precisa conhecer, saber, porque a gente vai, né, imagine você lá no SESMIT, trabalhando no SESMIT, tá? Como TST lá, vai ter uma lista lá, pessoal, vai ter um controle lá, né, uma relação, uma lista, uma tabela, uma planilha, enfim, né? Vai ter lá um controle lá do SESMIT, quem são as pessoas que sofreram um acidente com material biológico, ou pérfuro cortante e tal, né? Quando foi, né? Se teve, quando foi, quando realizou o primeiro exame, quando tomou os medicamentos, quando realizou o segundo exame, quais foram os resultados, tal, etc., até poder sair do radar né, aquele controle, tá? Então, ou seja, tem todo esse controle aí bem detalhadozinho, tá? Então tem que ficar bastante atento aí, tá? Acho que é o procedimento que a gente mais tem que saber. Tudo bem aqui, pessoal? Alguma dúvida, pergunta?
Depende, vai depender, tá? Principalmente se a fonte não for conhecida, tá? O mínimo que vai ficar ali uns 6 meses, tá? E depois, anualmente, vai fazer aí, anualmente que eu digo, não, anualmente, depois daqueles 6 meses, já vai fazer um outro exame. E assim, qualquer sintoma de alguma coisa, né? A pessoa que sofreu o acidente, o funcionário lá, tem que comunicar imediatamente. Tá? Tem que comunicar imediatamente. Tá? Então tem um protocolo para isso é, do próprio hospital, né? Tem um protocolo aí também da Anvisa, né? Para poder cumprir todos os prazos e todos os protocolos certinho para que não tenha nenhum problema para a pessoa. Né? Imagine, né? Imagine uma pessoa, né? Que sofre um acidente de trabalho, né? Com algum risco biológico, tá? E aí a fonte não é conhecida. Né? Imagine a cabeça da pessoa como não fica. Né? Então a pessoa fica extremamente preocupada. Né? Então é bastante complicado. Né? Então, bastante complicado. Dependendo até, né? Pode ter até um acompanhamento aí, né? Psicológico. Né? Porque é bastante complicado. Tá? Professor, Pois não. esse acompanhamento é mesmo se, no caso, se a pessoa que aconteceu um acidente, um exemplo, um enfermeiro lá se furou com uma agulha lá e aí fez os exames, só que deu negativo. Esse acompanhamento ele é feito mesmo se os exames derem negativo? Mesmo se derem negativo. Tá? Então, a unidade, né? A empresa, né? Que o funcionário está trabalhando vai arcar com todos esses, né? Então, isso aí funciona, pelo menos no hospital que eu trabalhei, funcionava muito bem, né? Porque tem que funcionar muito bem, né? Então, isso aí eu acredito que em todos funciona muito bem, porque não dá para brincar com isso, né? Não dá para você brincar com esse tipo de coisa, né? Então, assim, funciona muito bem isso aí, é muito redondinho, né? E para quem trabalha numa empresa de na área hospitalar, né, uma empresa particular, né, o controle é bem rígido, é bem rigoroso, né? Enfim, tem um controle assim bem interessante, tá? Bem bacana mesmo, né? Não dá falha, tá? Mas a gente precisa conhecer, né? A gente precisa conhecer, porque depois que a pessoa se acidenta, tem todo, né, o encaminhamento, tal e etc. Mas depois tem todo o monitoramento. Então, o monitoramento aí ele fica com a medicina do trabalho, né? E aí a medicina do trabalho tem que garantir aí, né, que a pessoa está, né, no protocolo. Então, o médico do trabalho, né, gera guia de exame, né, pede para a pessoa realizar. Quando sai o resultado, chama a pessoa, tem as conversas, tal e etc. Tá? Então, assim, isso funciona, isso funciona muito bem, né? Mas a gente precisa conhecer, tá? Gilmar tá por aí, o Gilmar? Sim, professor. Como que funciona lá na sua unidade lá, Gilmar? Quer falar um pouquinho? Então, hoje eu trabalho numa policlínica, mas já trabalhei no pronto-socorro, que a incidência era maior, né? Porque pronto-socorro, como todos sabem, é feito muita medicação, né, professor? Muita medicação na veia, Sim. muito, muito, muita medicação em bolos, né? Em si, soro, né? Então, o risco maior está na hora de desprezar, né? Na hora que vai desprezar o pérfuro cortante, igual o professor mesmo disse, às vezes o profissional Esquece no ele uniforme. ele tá com algum problema, às vezes É, psicológico, ou às vezes está cansado porque trabalhou em 2 empregos, e aí ele dá um vacilo na hora de descartar, de desprezar aquela agulha, ele se acidenta. E espeta na aí cama, no colchão. tem esses casos também, que às vezes É, o profissional que não tem muito zelo,
ele pega aquela agulha e ele, muitas vezes, ele espeta na poltrona ali, ou no próprio colchão, entendeu? Tem esse tipo de profissional que faz isso. E aí o colega que vem posterior vai e se acidenta. Então são vários riscos. Eu já vi acontecer alguns, viu, professor? Não, legal. E Por isso que eu pedi para você entrar aí, vamos falar com quem está na área, quem conhece, né? Que é legal isso, né? Ouvir vocês aí também, né? Ouvir você aí, Gilmar, né? Então, falar da tua experiência, né? E que a gente está conversando aqui sobre esse ponto. É isso mesmo, beleza. então é bem isso mesmo. Aí já aciona, professor, o enfermeiro que está na liderança, né? E ele já tem que entrar com o protocolo aí que o professor falou, né? Já tem que verificar quem que é a fonte, né? Se é possível identificar, né? Nem sempre é possível, mas quando é possível, tem que, de fato, coletar já pedir a permissão, né, dele, né? Explicar a situação e já coletar o sangue, já mandar para exame, né? E preencher, professor, preencher aquela notificação, né, notificação de compulsão, notificação compulsória. Sim, Ela é obrigatória, a notificação compulsória, porque precisa acender um alerta, né? Ele precisa acionar a vigilância epidemiológica, né, professor? certo. Então, é feito esse monitoramento aí e já entra logo com a profilaxia, né, professor? Entra com a profilaxia, que é o coquetel que o professor falou, né? E 30 já dias, para. né? Oi? 30 dias o pessoal tá tomando ainda, Gilmar? Exatamente. Entra no mesmo dia com coquetel, né, professor? Certo. Isso, no mesmo dia. Isso, é. Já para ir garantindo, né, essa profilaxia aí, professor. E, a pessoa que se acidentou, ela fica realmente transtornada, né? Porque não sabe, porque é muito difícil o dia que não passa um paciente que é soro positivo, né? Então, imagina a preocupação daquela pessoa, né? Daquele profissional. E muitas das vezes ele assim, é acolhido, né? Numa sala, e aí tem que conversar com ele, porque às vezes fica choroso e pensa que já está contaminado e cria aquele pânico, né, professor? Uma coisa terrível mesmo. E fora isso, a CAT tem que ser aberta na hora, né, professor? Tem que abrir a CAT na hora e Sim. já dar sequência a todos esses procedimentos aí. Então é mais ou menos isso, professor. Legal, Gilmar. Beleza, muito bom. Maravilha. Se quiser entrar no meio aí, viu, Gilmar? Fica à vontade aí para falar da tua experiência aí. De repente, tá? É legal a gente ouvir aí também vocês aí, né? Quem está na área, como que funciona. Né? Eu não estou mais na área de saúde, já estive, né? Então, mas enfim, a gente conhece a norma, a gente conhece o procedimento, né? E é legal ouvir vocês aí também, né? Então, quem está na área aí, pessoal, de qualquer, né, assunto aí, de qualquer professor aí que tiver, né, comentem aí, falem, entrem, ô, professor, deixa eu fazer um comentário e É, tal, né? Porque, né, enriquece aí, né? Então, a gente acaba, né, pulverizando aí o conhecimento aí para todos. Muito bom, Gilmar. professor, acho que seria importante falar que, além da AIDS, né, tem o problema da hepatite, né? Hepatite C também é um risco enorme. As DSTs da vida também é muito preocupante, né, professor? Sim, E, além disso também, existe também, além do pérfuro cortante, tem a questão também das gotículas, né, professor? Precisa tomar muito cuidado e quando sempre que possível usar o óculos de proteção, né, professor, para proteger olhos, né? Proteger além da máscara que hoje é importante, o óculos também hoje se torna muito importante, viu, professor? legal. É isso aí, o cara tem que se proteger, né? Você tem que se proteger para você poder, né,
dar um bom auxílio, uma boa assistência, né, para você poder atender ali, né, com segurança, né, a pessoa ali que está precisando. Muito bom, Gilmar. Bom, então vamos lá. Legal, Gilmar, muito bom. Então, dando continuidade aqui. Afastamento temporário dos trabalhadores, né, do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção, assistência à saúde, possibilidade de transmissão de agentes biológicos, né? Então, também tem a questão do afastamento temporário, né, de todos os trabalhadores aí que, né, prestam aí serviço com a possibilidade de transmitir, né, agentes biológicos. Então, ou seja, né, é como se fosse você chegar todo dia e como que você está, né? Então, o que que você está sentindo, se você está bem, se você está com alguma doença, está com algum mal-estar, né? Por quê? Para não dar, né, justamente, né, todo mundo aí já ouviu falar, com certeza disso, né, infecção cruzada, né, para que a pessoa não só transmita, mas que ela também acaba adquirindo outro, né? Então, se você está, né, se você não está 100% lá com a sua saúde, né, então a sua imunidade também ela está baixa, né? E aí, poxa, você está num ambiente, né, extremamente ali insalubre, né, onde você tem um contato direto, né, ou indireto ali com outras pessoas que estão com outras patologias, né? E aí você precisa estar bem também, tá? Então, se for o caso aqui, né, então esse procedimento aqui também, né, ele é bem forte, né, na área da saúde, né? Então, dependendo ali, né, da sua patologia ali temporária, né, você pode até ser afastado ali daquela função ou daquela área, da função não, mas daquela área ali, né, temporariamente para você não ficar exposto e para você também não transmitir, tá? Eliminação de plantas presentes no ambiente de trabalho, né, eliminação de outras fontes e reservatórios, não permitindo acúmulo de resíduos, higienização, substituição ou descarte de equipamentos, instrumentos, ferramentas e materiais contaminados, né, um pouquinho, acho que, de tudo que a gente comentou, que a gente falou, né, então, eliminação aí de tudo, né, então, poxa, na hora que tem troca, então existe todo um procedimento de higienização, de substituição, descarte de equipamento, né, o treinamento de tudo isso, né, ele é muito forte. Ô Gilmar, e como que, aproveitando aí, como que funciona o CCH lá? Você tem lá na sua unidade ou é um CCH centralizado? Tem uma médica lá, professor, infectologista, Certo. e ela, de vez em quando, ela visita alguns setores lá e ela fica observando, sabe, os procedimentos. E assim, ninguém gosta não, né, professor? Ninguém gosta. Mas é a função dela, né? E eu mesmo já tive uma visita dela já, não gostei nada, viu, professor? Por quê, Mas Gilmar? sei que é o trabalho dela, né, professor? Mas é ruim você trabalhar com um outro profissional te vigiando, né, professor? É horrível. Sim, é horrível. A partir do momento que você sabe que você está sendo observado, né, é complicado. É, dá vontade de colocar a pessoa para fazer o serviço, viu, professor? Porque é É, muito ruim, viu? Mas, graças a Deus, ela não me pontuou, não, porque certamente estava fazendo tudo correto, né, professor? certo. Mas, mas eu sei que o trabalho dela é importante, porque, igual o professor está comentando aí da infecção cruzada, ainda a gente vê ainda alguns profissionais que, às vezes, usa a luva de procedimento num setor e ele passa para um outro setor com a mesma luva. Ele não se dá o trabalho de desprezar aquela luva naquele setor que ele estava, e ele continua com a mesma luva, vai espalhando, né, a infecção, né, e aí que chama a infecção cruzada, que vai de um setor para o outro, né, professor? Sim, E é, até é importante a gente falar que a gente, nos tempos de pandemia, a gente vê as pessoas muito assim, em pânico, né? E algumas usando luva dentro do trem, dentro do ônibus e até dentro do mercado também. Isso é muito errado, professor. Porque uma pessoa que usa luva, ela não vai usar o álcool em gel.
Ou seja, ela vai estar com uma luva contaminada e transmitindo ali a sujidade, o vírus que ela tiver ali na luva, vai transmitindo de um lugar para o outro. Isso é a infecção cruzada de modo assim geral mesmo, né? Uma coisa absurda, né? Seria assim, não seria exagero falar que é uma heresia, né, professor? É inadmissível, né, Gilmar? Admissível. Uma vez Inadmissível. tempo atrás aí estava vendo os apartamentos e a corretora estava usando luva, né? Falei, ó, minha senhora, você vai desculpar, mas não pode fazer isso, né? Porque eu expliquei para ela, né, como é que funciona, né? Aí na hora ela tirou a luva. Falei de uma forma assim bem educada, né, com bastante educação, e ela entendeu, até me agradeceu, né? Porque ela não imaginava dessa forma. Porque de fato, para quem não sabe, parece que está fazendo a coisa certa, mas está totalmente errado, né, professor? É isso, né? É a falta do conhecimento, né? Tem uns que erram pela falta de conhecimento, né? E tem outros que têm o conhecimento, mas têm uma atitude, né, inadequada, né? Como você mencionou aí, né, Gilmar? Não, é verdade, professor. Desculpa, professor, tá invadindo a aula do senhor aí, professor, Não, deu a não, mas oportunidade eu de quero que você falar. invade mesmo, Gilmar. Por isso que eu tô te chamando aqui, porque você é o É, cara da NR32, é. Opa! essa Fica à questão vontade aí aí. da infecção cruzada, ela vai longe porque tem a questão também das limpezas que tem que fazer, né, para evitar exatamente essa infecção aí cruzada, né, professor? Sim, Tanto a limpeza concorrente, que é aquela que é feita todos os dias, né, diariamente, essa limpeza você pode até usar o álcool 70, né, que ele é bem eficaz. Mas quando se trata de uma limpeza terminal, que é feita pelo menos uma vez por semana, aí tem que usar aquele quaternário, né? Que é um desinfetante de alto nível, né? Aí usa aquele quaternário para garantir que toda aquela superfície, ela realmente foi feita uma desinfecção de alto nível, né? E aqueles materiais que foram usados nos pacientes, eles têm que ser passados por uma higienização com um detergente que a gente chama de enzimático e tem que tirar toda a sujidade desses materiais, né? Seja inalador, seja umidificador, né? Circuito ventilatório, né? Ele precisa passar primeiro por uma higienização com detergente enzimático e aí, após esse enxágue, esses materiais ele tem que ficar imergido, né? Imergido no ácido peracético ou o ácido, um outro ácido, o Sidex, Sidexopa. O ácido peracético é muito assim eficaz, né? O Sidex também e normalmente fica em torno de 20 minutos imergido nesse ácido, e aí é garantido ali a desinfecção, professor. Agora, tem aqueles outros materiais, como, por exemplo, uma pinça de endoscopia, de colonoscopia, e esses materiais, além dessa limpeza aí, a desinfecção já não assim, indicado, né? Nesse caso aí, o mais indicado seria a esterilização. vai tudo Aí, para a como, estufa. como que é feita a esterilização? A esterilização, após ser higienizado esses materiais, ela vai por uma autoclave, ela passa por uma autoclavagem. Aí, essa autoclavagem chega mais ou menos a 127 graus Celsius, né? E aí é exterminada toda a forma de vida, né? Nessa autoclave. Então, aí está garantido a esterilização desses materiais. Aí você pode fazer esterilização de pinças, de instrumentais, como, por exemplo, o médico vai fazer uma sutura, né? Vai usar um instrumental, né? Então, aqueles materiais, ele não pode ser feito apenas a desinfecção, ele tem que ser feito a esterilização. E essa esterilização é feita na autoclave, enquanto que a desinfecção é feita no ácido, seja o ácido peracético, o Sidexopa, né, entre outros aí, né, professor? Certo. Então, não sei se eu ajudei, professor, acho que tá bom. Ajudou. Não, vou aproveitar aqui. Não tá bom não, Gilmar.
Vamos lá, vamos aproveitar. É muito importante o seu depoimento aí, o seu esclarecimento, né? E aí, por Professor, então, exemplo, só para concluir, então, tanto esse ácido peracético, quando é feito a desinfecção, quanto a autoclave, que é feito a esterilização, eles têm indicadores de segurança. No caso do ácido, tem uma fita que testa lá se o ácido tá eficaz ou não, né? Que chama reagente ou não. No caso da autoclave, tem tem um indicador químico, né, professor? Que ele entra na autoclave com uma cor, né? Por exemplo, cor rosa. Aí ele precisa sair na cor verde. Então ele sofreu ali uma, uma, uma mudança química, né? Então ele vai dar de que realmente foi esterilizado o material. E além desse indicador de segurança aí, que é o entregador químico, existe o teste biológico. Esse teste biológico usa duas ampolas de material biológico, que é uma ampolazinha de mais ou menos, acho que ela deve dar o quê? Um meio centímetro mais ou menos. Aí uma vai lá na incubadora, professor. Essa tem que dar positivo. E o outro teste biológico que foi na autoclave, ele precisa dar negativo. E aí está garantido que aquele material realmente ele foi esterilizado. É isso aí, professor. muito bom, Gilmar. Vamos continuar aqui com o nosso bate-papo aqui, ô, Gilmar. O ácido peracético, ele é perigoso, né? Sim, ele é bem perigoso, professor. É. Se cair nos olhos, ou se não usar, por exemplo, uma máscara eficiente, ele pode causar vários problemas respiratórios. Certo. Quem que faz esse procedimento lá de esterilização, de limpeza? Normalmente é o técnico de enfermagem que tem a incumbência de fazer, né? Isso aí é atividade de técnico de enfermagem. Certo. E como que está o treinamento desse pessoal, Gilmar? Né? Então, poxa, legal, porque, né? E aí o treinamento ele está em conjunto com o CCH e com o SESMIT. Como que funciona lá isso lá na prática? Então, na verdade, professor, tanto o SCH como o SESMIT, eles não são muito assim presentes lá não, viu, professor? É, Normalmente, quem passa os treinamentos são os técnicos mais velhos, né? Mais antigos, né? Que passa para os certo, mais novos, né? entendi. Porque tanto o SESMIT quanto o SCH não parece, no meu ver, né, na minha concepção, não parece manjar muito dessas questões aí de como passar um treinamento e tudo mais, sabe, senhor? Então, Entendi. normalmente, os mais velhos é que treinam os mais novos, né? Certo. E aí, ou seja, né, pessoal, por que que eu fiz essa pergunta aí, viu, Gilmar? Né? É para ver como que a nossa área está presente, né? Então, ou seja, ó, né, depoimento do Gilmar, ele sente falta aí do pessoal do SESMIT. E aí, né, foi ontem que a gente teve um DDS de autoconfiança da Bianca, não foi? Sim. Foi ontem, né? E aí, ou seja, autoconfiança, né? E olha só, né? O Gilmar comentou que, né, outros técnicos mais experientes vão passando o treinamento, né? E aí, o que que acontece? Se a gente tiver 3 pessoas lá mais experientes, as 3 pessoas elas fazem um procedimento diferente, não tem um padrão, né? Então, se a gente for aprender com o Gilmar, ele vai ensinar de um jeito. Se a gente for aprender com o João, a gente vai aprender de outro, né? Se a gente for aprender com a Maria, a gente vai aprender de outro. Todos eles têm experiência, né? Todos eles têm, né, o método próprio. Será que está certo? Qual o risco? O que que daria para a gente fazer, né?
como procedimento. Então, ou seja, né, esses processos de higienização, limpeza de utensílios, de equipamentos, né, isso é uma prática comum dentro das unidades hospitalares, né? Qual é o procedimento que tem? Como, né? Então a gente tem que chegar lá e perguntar: como que você limpa isso? Quem que te ensinou? Qual que é o passo a passo? Qual que é o processo? O que que vem primeiro? O que que vem segundo? Você conhece os riscos aqui? Entendeu, pessoal? Se acontecer um acidente, né, contigo, o que que você faz? Tá? Então, ou seja, se não tem, só tem o procedimento, né, como o Gilmar comentou, por exemplo, só os mais experientes. Né? O que que dá para a gente fazer para unificar, para padronizar? Né? Então, ou seja, as pessoas vão aprender todas iguais, né, com o procedimento. Então, né, você cria o procedimento, você cria o treinamento, e com quem que a gente vai criar o procedimento e o treinamento? Com esse pessoal experiente, né, olhando para o risco, fazendo pergunta, né, olhando se o passo, se a sequência da tarefa é essa mesmo, né, se dá para a gente eliminar algum tipo de tarefa. Né? Vamos imaginar que para fazer esse procedimento de higienização de utensílios, de limpeza, tal, etc., com peracético, né? Vamos imaginar que ele tem, um exemplo, tá? 15 passos. Né? 15 passos para você fazer. Né? Será que os 15, né? E aí, para você fazer, com certeza deve ter mais ou menos isso mesmo. Né? Qual é o risco, né, passo a passo? A pessoa conhece? Será que dá para a gente eliminar algum passo, ao invés de, poxa, do passo 8 aqui eu encontrei um risco alto, um risco assim assado, será que dá para a gente eliminar o passo 8 aqui e ir direto aqui para o 9? Ou será que dá para a gente inserir outros passos, né, de menor risco? Então o SESMIT, ele tem, né, como papel, de observar, analisar esse ponto, né? E assim, o pessoal da área de saúde, né, o pessoal é bem receptivo aí com a área de segurança. Né? Então, ou seja, né, como o Gilmar comentou, é ruim, né? Quando chega o pessoal lá de segurança ou do CCH, como o Gilmar comentou, poxa, é um pouquinho desagradável, o pessoal fica observando tal e etc. Né? Mas é a parte do nosso trabalho. Né? Então, ou seja, a gente não quer que as pessoas se acidentam lá, a gente não quer que as pessoas sofram ou um acidente com material biológico, perfurocortante, ou fazendo algum procedimento de limpeza, higienização, né? Então a gente não quer que isso aconteça. Então, né, e a área de saúde, a área hospitalar, né, tem alguns procedimentos, e essas tarefas aí, que, né, como por exemplo essa que o Gilmar comentou, né, muitas vezes não existe procedimento. E como que a gente vai identificar isso? É indo lá na área, pessoal. É observando, é perguntando como que é feito isso. Existe um procedimento? Né? Quantas pessoas fazem isso? Quem são os profissionais? Quais são os cargos? Né? Como que eles foram treinados? Tá? É isso, pessoal. Né? Então, assim, o serviço do SESMIT é de dar todo esse suporte, toda essa assessoria. Né? Aí vamos para o outro ponto. O Gilmar comentou, né, da esterilização pela autoclave. Um equipamento extremamente perigoso. Né? Extremamente perigoso. Né? A autoclave, será que ela está com os testes de pressão validados? Será que o profissional lá que vai colocar lá os equipamentos, os utensílios lá para fazer essa esterilização, será que ele fechou direitinho a autoclave? Ele conhece os riscos da autoclave? Ele sabe qual é a pressão máxima permitida, né, para realizar esse trabalho? Ele sabe qual que é o procedimento na hora que, né, a autoclave ali ela desliga, né, se ele já pode abrir imediatamente? Você tem um pouquinho disso lá, Gilmar? Quer comentar um pouquinho sobre esses pontos também? Tenho sim, professor. Existe um manual, né, lá, mas fora o manual, a gente tem todo um conhecimento para operar, né, a autoclave. E ela tem três luzes, né, professor? Então, a primeira luz é quando coloca o plug na tomada, já acende a primeira luz, né? Aí, quando você fecha a porta, ela já acende uma segunda
E aí, quando você liga a autoclave, aí ela acende uma terceira luz, que é a luz do ciclo, né? Está iniciando o ciclo. Então, esse ciclo vai durar, em média, mais ou menos 1h20, 1h30. E ela vai chegar mais ou menos a 127 graus Celsius. Aí, em momento algum, enquanto esse ciclo estiver em andamento, pode ser aberto a porta da autoclave. Porque o risco aí de explosão, de queimadura, seria enorme, professor. E fora isso, mesmo se não mexer nela e tudo mais, ela tem um risco também de explosão, porque imagina uma panela de pressão ligada mais ou menos a 1h20 em cima do fogão, né, professor? O risco que não seria, né? Então, é mais ou menos comparar com uma panela de pressão. Então, em momento algum, você pode tirar o pino da pressão, né? Ou seja, você tem que ter toda uma experiência, né, em operar, né, em lidar com aquilo, né, professor? Não pode ser qualquer pessoa leiga, não. Não pode, não. E o treinamento disso lá para vocês, Gilmar, né? Quem que acaba fazendo? É mesmo esquema, professor. Os mais Mesmo velhos esquema, que treinam os mais novos. certo? Né? Então, né, pessoal, a gente, né, enxerga oportunidades, né? A gente enxerga oportunidades. Então é isso, né? É o mais velho, né? Passando para os mais novos, né? E se a gente tem, né, mais uma vez, 3 mais velhos, né? Se a gente for aprender com os 3, com certeza a gente vai aprender alguma outra coisa, algum passo, né, das atividades lá diferente um do outro, né? Então, por isso que a questão de padronização, né, é importante, né? Então, o que que a gente pode, né, aprender com isso, né? Então, para quem trabalha na área hospitalar, né, vá até as áreas, vá até o setor, vá até lá o posto de enfermagem, vá até, né, os laboratórios, vai até a parte de higienização, vai até a lavanderia, vai até a parte de resíduos, né? Vai até a parte de chegada de produto, vai até a parte de chegada de material e produto químico, né? Vai até a parte de recebimento, né? Ou abastecimento, né, de oxigênio, de gás, enfim, de todos os insumos ali necessários, né? E aí o que que você tem que fazer? Quais são os pontos críticos, né, desse hospital de segurança? Onde eu tenho um maior risco de explosão, de incêndio, de vazamento, né, de queda de alguma coisa, né? Então, ou seja, tá bom, identificou, né? Vamos verificar se tem procedimento, se tem documento, se tem laudo, porque tem muita coisa que precisa ter laudo, por exemplo, né? A autoclave, que é um equipamento teoricamente, né, simples, mas precisa ter toda, né, NR13, né? Então precisa ter todos aí os cuidados, né? Então, ou seja, quais são os pontos aí críticos que a gente tem na área hospitalar, na área da saúde, e como que ele está atualmente. E aí, pessoal, é identificar, né, tudo isso, se tem documento, quem que é o responsável por aquela área, né? Quem que é o responsável por essa autoclave, quem que é o responsável pelo abastecimento, quem é que chama, né? É a gente, pessoal, desenhar todo o fluxo, né, mentalmente, colocar no papel, no computador lá, né? Colocar para quê? Para que a gente possa criar o nosso plano aí, né, de ação, de ataque dessas oportunidades. Como o Gilmar comentou, ó, tem um risco lá de explosão, tem um risco de incêndio, né, tem um risco de queimadura, né? Então, ou seja, quais são esses riscos? Quem que é o dono dessa autoclave? Quem que olha para a segurança dela? Quem que olha se os testes hidrostáticos lá dela, se os testes, né, estão todos ok, né? É, com certeza tem um dono lá, né? Então, quem que é esse dono? Né, como que está a parte de documentação, de treinamento? Então, é muito trabalho, tá? É bastante coisa, tá? É muita coisa mesmo. Sem contar, né, a parte de prevenção de combate a incêndio, né, que aí é uma outra conversa.
né? Então, imagine você, técnico de segurança, né? Você vai ser responsável por tudo isso, né? E aí, pessoal, né, se o pessoal da área lá da saúde, hospital, não tem esses procedimentos, não é culpa deles, né? Por quê? Porque a gente tem duas áreas aí que tem que olhar isso, é o CCH e o SESMIT, né? Então a gente tem duas áreas aí que precisam olhar para isso, CCH, né, mais técnico aí, né? Então você vai ter lá um médico infectologista, você vai ter enfermeiro infectologista, o pessoal lá, né, exige, né, assim como a NR4 exige, né, que a gente seja, que nós sejamos aí, tenhamos aí conhecimento de saúde e segurança no trabalho. Esse setor, né, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, precisa ter ali infectologistas, né? Então, outra função não dá, né? Pode até fazer parte, né, mas precisa ali de pessoas que conhecem de infecção, tal, e etc., né, e profissionais, né? Então, ou seja, se não tem, né, a gente precisa provocar. E vai ter muitas ocasiões que vai falar, poxa, isso aqui é do SESMIT ou é do CCIH lá? Então vamos lá perguntar, vamos ver, ou é dos dois, né? Então vamos lá, vamos verificar, vamos checar, de repente, será que isso já tem, será que não tem, tá? Então tem muito, né? Tem muito a ver com essa parceria, né? Tem muito a ver e essa identificação toda, tá, pessoal? Então, sim, tem bastante trabalho. É uma área fácil de trabalhar, acho que eu já comentei isso já com vocês, não lembro, né? Eu acho uma área fácil de trabalhar, é só você identificar. Por quê? Porque precisa ter os controles aí, geralmente, né, você consegue fazer as coisas, tá? Não vou dizer tudo, né, porque não conheci nenhum lugar que você, a nós pensando na nossa área, que você faz tudo, tá? Mas você faz muita coisa, né? Faz muita coisa. E tem coisa lá que de repente não tá sendo realizada porque ninguém levantou a mão, porque ninguém identificou, porque ninguém viu, tá? E aí o ninguém viu, pessoal, é da nossa área mesmo, né? Então, por exemplo, você tá lá, aí você vai conhecer esses pontos críticos, essas áreas, né? Aí você entrou lá na sala de enfermagem, você entrou lá na sala onde faz a preparação de medicamento, e aí você olha lá, tá tudo bagunçado, tá desorganizado, né? A caixinha lá de material perfuro-cortante e tal, e etc., aquela caixinha, né, tá transbordando, né? Destinação de resíduo, né, não está acompanhando lá conforme o treinamento, conforme a indicação. Então, ou seja, pô, quem que é o responsável da área aqui? Vem cá, olha só o risco, né? Então, ou seja, não é para ninguém pegar aquela caixinha e encher até a tampa, depois tentar fechar e apertar, por quê? Vai se furar, né? Vai se cortar, vai se machucar, né? E acontece, né? E acontece. Então, ou seja, olhar se o pessoal está fazendo com os EPIs adequado, né, se tem EPI disponível, tá? Então, ou seja, tá no campo, analisando, observando, identificando, né, depois fazendo a checagem para saber se tem, se não tem, né? Da mesma forma como as salas de raio-x, né, ou de, né, salas aí de exames aí de imagem, né, é a mesma coisa, né? As máquinas que estão lá, né, como que estão essas máquinas? Né? Tem o laudo das máquinas, então as máquinas têm um laudo, né, de fuga de radiação. Né? Quem que é o responsável? Quem que é o responsável por garantir a manutenção desses equipamentos? Tem um dono, né? Pode ser, né? Tem um dono, tá? Então, ou seja, é o fulano de tal. Não é porque a gente identificou que é fulano de tal, a gente não precisa mais olhar. Poxa, eu queria ver como que está o laudo disso, né? Você tem laudo da máquina, do equipamento, porque tem que ter, né, conforme o CNEM, né? Você tem um laudo da sala também, né? Se a sala também está laudada, né? Se ela também tem, segue todos os protocolos, né? Se a sala está sinalizada, está identificada, se quem trabalha lá dentro está com os EPIs, né? E se recebeu o treinamento dos EPIs, com a ficha assinada, com todas as informações, né, com tudo que a gente precisa fazer de NR6. Né? Se está com os dosimetrias, né, se está com os dosímetros, né, para quem trabalha nessa área, né, se está utilizando o dosímetro adequado. Né? Então, ou seja,
É uma série de controles. A gente precisa identificar, né? Identifiquei, legal. Agora vamos verificar como é que tá, se tem documento, quem que é o dono, quem que é o responsável, né? Então, legal. Vamos identificou quem que é o dono, quem que é o responsável. Como que pergunta lá para ele, como que você faz? Como que você garante que o pessoal está treinado? Como que você garante que o pessoal tem os EPIs, tá? Então, ou seja, né, você pode me mostrar? Então, assim, não é só de falar, né, é entender o processo, pessoal, tá bom? Acho que a palavra é essa, é entender o processo. Então, legal, você pode, não posso agora, tá? A gente consegue marcar aí uma meia hora, uma hora que você consiga me passar como que você faz isso, quem que é a empresa que faz, né? De quanto em quanto tempo. Pessoal, se a gente... E aí isso é para tudo, tá? Mas a gente está falando da área hospitalar que tem essas particularidades, né? Se a gente não fizer desse jeito, não vai, tá? Não vai, né? Não vai. Então, a gente precisa, né, saber fazer as perguntas certas, né, saber identificar as pessoas. A partir do momento que você identificou a pessoa, né, que é dono daquele processo, poxa, como que você faz, quem que faz, de quanto em quanto tempo, se tem uma empresa que faz, quem que é, né, se tem documentação, cadê a documentação, né, vamos olhar a documentação, vamos entender a documentação, vamos olhar se tem alguma recomendação nesses laudos, se as recomendações, né, como que ele atende aquela, aquela recomendação, né? Quem que garante que aquela recomendação pela empresa que realizou, né, realmente foi realizada, tá? Então, entender todo esse fluxo, todo esse processo aí é super importante. Quer falar algum ponto aí, Gilmar? Ô, professor, não sei, talvez a questão, por exemplo, porque tudo que lava, né, precisa secar depois, né, professor? Sim, Aí usa aquele ar sintético, né, professor? E para dar mais força, né, deixar mais potente o ar, aí coloca-se uma pistola na ponta da mangueira, né? Tem uma mangueira específica, né, para isso. E aí a pistola ela dá mais força, quer dizer, pressão, faz mais pressão, exatamente, professor. E aí faz mais ruído, né, professor? O ruído fica uma coisa assim, se você não usar o protetor auricular, quando você sai do setor, parece que você não está ouvindo direito, parece que você está descendo a serra para Santos. certo? É mais ou menos isso. É Só isso que aí. eu nunca vi o técnico de segurança lá aferindo, né, a, o ruído lá, que quantidade de decibéis estava na audição de cada técnico lá. Nunca ouvi, professor. Nunca vi nem ouvi. Então, deixa muito desejável, professor. Deixa. É ruim isso, né? Porque a gente conhece, né? E a pessoa que na hora vai fazer esse procedimento de secagem, eu acredito que fica por um bom tempo ali, né? Porque aproveita ali e vai fazer né, uma batelada ali, né? Então fica um período ali de exposição sem proteção, né? E você não sabe, né, se aquilo é prejudicial ou não, né? E a gente está vendo aí, né, os anexos, né? Tem até a dose aí, né? Tem até um exercício aí que eu passei hoje lá para vocês, né? Então, ou seja, é, precisa, né, realmente identificar esses pontos e verificar, poxa, aqui eu não tenho medição, preciso fazer, né? Então, não é sempre que tem lá o processo, o procedimento. Então, quem que é o dono? Quem que faz isso? É o José. Tá bom, José, quando tiver um procedimento aqui de secagem, você me chama que a gente vai fazer a medição de ruído, né? Então, ou seja, a gente tem coisas que a gente não vai conseguir estabelecer ali na hora, não vai conseguir fazer, porque não está sendo executado, né? Por isso que é importante a gente conhecer quem que é o dono do processo, para, se necessário, fazer alguma medição, né? Justamente medir, né? Vamos medir o ruído. Da mesma forma como o peracético, né, Gilmar? Entre outros produtos. Então, eu acredito que é feito numa sala, deve ter lá um exaustor,
né? Deve ter lá algum sistema de ventilação, mas mesmo assim, né, se tem essa exposição, a gente precisa fazer a medição química lá, né, e saber o quanto que, na hora que vai usar o peracético, né, ou e outros produtos, saber o quanto que, né, os gases e vapor dele ali durante o processo, né, que névoas, neblinas e etc., o quanto que está presente ali no ambiente para a gente estabelecer, né, para a gente saber se está dentro do limite de tolerância ou não e estabelecer o EPI adequado ali para o funcionário. Essa questão aí, isso eu já vi, fazia essa medição aí dos produtos químicos, senhor. Ah, você viu lá, Agora, Gilmar? agora aquela ficha, né, de controle, a FISPIC, né, professor? Certo. Demoraram, acho que uns 2 anos para colocar lá. E a questão do lava-óleos tem também, e tem o exaustor também, que o senhor falou aí. O exaustor e tem o ar-condicionado, né, que dá para fazer a troca de ar, né? Certo. Mas é um ambiente bem insalubre, viu, professor? Eu Eles imagino. pagam 20% de insalubridade, eu acho que deveria ser 40%, porque é bem insalubre mesmo. Então é um setor que não dá para você trabalhar todo dia, tem que ter uma escala assim diária. O técnico que trabalhou no dia, no outro tem que ir para outro setor, porque não dá para ficar a semana inteira, né? Porque De tão imagina fraquinho que é o como. produto, né? Exatamente, é. É bem isso aí, professor. Né? Então, né, legal, Gilmar. Né? Então, olha só, né, pessoal, tanto aí de oportunidades que a gente, né, enxerga, que a gente tem. Então, é um pouquinho disso mesmo, né, da gente poder identificar e checar, né, que nem o Gilmar comentou, já viu lá fazendo as medições, né, qual que era o passo ali depois, né, pegar todo o pessoal que fez a medição numa pessoa, com certeza num trabalhador, né, e aí depois qual que era o próximo passo? Pegar todas as pessoas que trabalham, que fazem aí essa atividade, né, e falar, pessoal, nós realizamos aqui uma medição do produto químico com ácido peracético, ácido não sei das couve, né, com o produto XPTO aí, né, e deu o seguinte resultado, tanto esse resultado ele é bom, esse resultado ele é mais ou menos, esse resultado é ruim, está acima do limite de tolerância, então a gente vai ter que fazer isso daqui para frente. Né? Você lembra se foi feito isso, alguma coisa assim, Gilmar? Você conhece lá, se está dentro do limite ou não, quando tem atividade? Olha, professor, sinceramente, eu acho que o técnico lá ele nem tem esse conhecimento aí, viu, professor? Certo, tá bom. Não, Então, tranquilo. é meio que feito assim, de forma assim, usando um pouco do coloquial, feito nas coxas, professor. Certo. Não, tranquilo, Gilmar. Né? E isso, pessoal, não é só na área hospitalar, tá? É em tudo a gente tem que fazer esse fluxo, esse processo. Então, poxa, se eu coletei lá uma dosimetria de um funcionário para um determinado setor, depois é importante que a gente comunique. Pessoal, fizemos aqui a dosimetria de ruído, né, com o funcionário tal, e tivemos o seguinte resultado. Resultado foi bom, esse resultado ele é bom, por que que ele é bom? Pode até explicar lá resumidamente, porque, né, não adianta entrar muito lá no detalhe, porque a pessoa, né, não é da área e tal, né, mas por que que ele é bom? Ele é bom porque ele está abaixo do limite, tem um limite lá, e se tivesse nesse valor, ele seria razoável. Se tivesse nesse valor, não seria bom, seria insalubre, e a gente teria que entrar com outros programas de segurança, com outros controles, com outras medidas de controle de segurança. O resultado ele deu dentro do limite de tolerância. Isso é bom, mas a gente, para garantir, nós vamos fazer isso. O resultado deu acima do limite de tolerância, o limite era tanto, deu tanto, por isso que a gente precisa fazer esse procedimento, esse protocolo. Tem que ser assim, pessoal, tá? A gente não tem que ficar escondendo, omitindo informação do trabalhador, né, dos riscos, tá? Eu vejo muita gente da nossa área, às vezes, não comentando, não falando sobre esses riscos, tá? Então, assim,
quanto mais informação sobre o risco da atividade, do procedimento ali que a pessoa está executando, da tarefa, né, o trabalhador tiver, ele saber do risco, ele saber do risco e saber se ele trabalhar sem proteção, o que aquilo pode levar para a saúde dele, ele vai nos ajudar. Ele vai usar o EPI adequadamente, ele vai trocar o EPI conforme orientado, conforme treinamento, certo, pessoal? E não tem problema a gente falar que está acima do limite de tolerância. Nós vimos ontem aí, né, ontem, segunda, se eu não me engano, não, segunda não, que segunda foi o evento lá, né? Mas nós vimos aí, não, foi terça o evento. Nós vimos aí na NR15, né, que a insalubridade, ela cessa, né, ela é cassada, ela é interrompida, né, quando a gente tem o uso dos EPIs ou que o ambiente esteja dentro do limite de tolerância. Porque assim, pessoal, se a pessoa for sair amanhã ou depois, se ele for entrar lá com um processo, que é um direito que todo mundo tem, não tem problema. Se a gente tiver tudo controladinho, bonitinho, tudo redondinho, certinho, não tem por que temer, né? Não tem por que passar mal, tá certo? Não tem por que temer, tá? Então, ou seja, é isso, pessoal. A gente precisa passar informação para os trabalhadores, a gente precisa falar sobre o risco. Se ele não seguir o procedimento, se ele não se cuidar, né, ele corre este tipo de risco, pode dar problema para a saúde dele. Então a gente precisa informar claramente para o trabalhador, né? Quanto mais ciência ele souber aí do risco e das consequências que pode ter para a saúde dele, né, no meu ponto de vista, é super importante, né? E a gente tem várias NRs, várias, né? Não sei nem quantas, acho que não é todas, mas a gente tem várias que falam: cabe ao empregador informar os funcionários ou o trabalhador, né, dos riscos e das medidas de controle. Então tá lá também. E, poxa, eu vejo muita gente não fazendo isso, né? Não, aqui é insalubre, é melhor a gente nem comentar. Enfim, tá? Eu trabalho numa outra linha, numa outra visão de segurança, né? Então, assim, pô, professor, mas se a gente estiver passando isso aí para o funcionário, ele não vai saber quem é insalubre? Ele já sabe que é, né? Se ele usa protetor, ele já sabe que é, né? Ele já sabe o que é, né? Mas é importante a gente reforçar isso e reforçar quais são os danos para a saúde que, né, da não proteção que pode levar ali para ele, tá? Então, por isso que ele deve usar. E se ele não usar, e a gente tendo ali disponível tudo certinho, né, eu não uso, pode acarretar medidas disciplinares para ele, desde uma advertência, né, desde uma advertência verbal até mesmo uma demissão. Tá? Então, a gente precisa estabelecer isso, pessoal. A gente precisa, né, criar esses fluxos, a gente precisa passar informação para o trabalhador, a gente precisa informar para ele quais são as áreas de risco, de maior risco, né? Imagina a área hospitalar, né? Vamos pegar a área hospitalar, que é o tema, né, matéria. Né? Então, ou seja, quais são as áreas de maior risco? Por quê? Né? Não só falar da área, as áreas são essas, mas por que essa área é? Porque lá tem o peracético. Por que essa área é? Porque lá tem o raio gama, né? Porque lá tem o raio X, porque lá tem enfim, né? E por que o acesso ele é controlado? Por causa disso, 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 certo? Então, a gente precisa disso, pessoal. Tudo isso é evidência de ciência, né? Que você, como empregador, né? Então, eu já falei isso para vocês, tudo que tiver lá na norma cabe ao empregador, pode abraçar que é nosso, é do SESMIT, né? Cabe ao empregador informar os riscos, tá? E controlar. Informar, controlar, garantir o uso, né? A gente viu isso ontem, né? Então eu preciso informar o trabalhador quanto ao risco, né? Se ele precisa usar EPI, eu preciso fornecer o EPI de acordo com o risco e eu preciso exigir o uso, né? Então, a gente precisa mudar um pouco, pessoal, né? A gente precisa passar informação mesmo, tá? A gente precisa conversar com o trabalhador, passar informação, passar dos riscos, das medidas, né, de controle, por que ele usa essa luva, por que ele usa esse calçado, né? Às vezes ele sabe por causa de um motivo ou outro, mas às vezes são 3 ou 4, né? E a gente que está conhecendo o risco, né, a gente pode passar informações adicionais, tá? Então, ou seja, pessoal, é um trabalho grande aí, é um trabalho
que não é fácil, mas o técnico de segurança ele precisa ficar ligado nesses pontos. Tá? Ele precisa, né, imagine, vamos sair da área hospitalar, né? Então, imagine onde vocês trabalham ou vão trabalhar, né? Identifica os pontos críticos, né, os pontos de riscos maiores, né? Identifica quem é o responsável pela área, quem que é o dono, identificou, poxa, beleza, identifiquei, né? Como que funciona, como que você controla, por que que você faz assim, né? E isso, pessoal, vai dar uma série de informações ali para nós para fazer os programas de segurança. Vocês estão entendendo aí, turma? Sim. Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui, pessoal? O silêncio diz que não, então vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Acho que a gente falou de tudo daqui. Restrição dos visitantes, acessos livres e tal. Senhor, Oi? acho que a gente só não falou da questão ambiental, né, professor? Que usou o ácido, vai fazer o que depois com o ácido? Porque ele tem ali um prazo de validade, né? No caso Sim, do peracético é 15 dias, no caso, né? No caso do Sidexopa, são 14 dias. E aí depois vai fazer o que com ele, né, professor? Vai lançar no meio ambiente, né? exatamente. Então, quais são os cuidados, né? Os protocolos. Então, lá onde eu trabalho, a gente usa um antagonista, né? Eu não me lembro o nome do produto, mas ele faz a neutralização, Neutraliza, né? neutraliza. É uma base que Ele, vocês usam? ele é uma espécie de pó. Certo. Aí, uma vez que coloca esse pó, são 25 gramas para cada galão de 3,6 litros, né? Então, coloca-se esse pó, né? Que eu não me lembro o nome, mas ele é o antagonista do ácido, né? Certo. E ele vai neutralizar. E tem que ficar no mínimo 1 hora para ele realmente fazer aquele processo de neutralização, né? E somente após essa 1 hora que pode ser desprezado, né? Esse material químico na pia, né? Que vai para o meio ambiente. Certo. Acaba Porque ali aí, tirando as enzimas ali e tudo mais. isso, dá uma amenizada, né? Porque se lançar ele sem fazer esse procedimento, o dano no meio ambiente é muito grande, né, professor? Porque ele vai sair devastando, né, toda a flora, né, toda a Fauna, fauna, né? flora, exato. Toda a microbiota, né, animal, né, professor? Isso. Então, se, por exemplo, eu coloco uma pessoa que não tem o conhecimento, que é uma pessoa leiga, e para fazer esse descarte, ela não vai fazer adequadamente. Não vai fazer. Né? Se não aprender lá com o Gilmar, Se não aprender com o Gilmar, vai fazer né? errado, hein? Vai fazer errado, né? Vai fazer errado, professor. Legal, Gilmar. E o PGRS lá, você conhece lá, Gilmar? Então, professor, na verdade, nunca foi apresentado para nós, hein, professor? Certo. Tem alguém responsável lá pelo PGRs? Tem um designado lá, professor. Um designado? Eles Certo. tentaram montar lá uma vez lá o SESMIT lá, mas aí houve uma diminuição do quadro, né? E só ficou esse designado lá mesmo. E ele não passa treinamento, não, sabe, não. Às vezes, eu que não sou responsável pela segurança do trabalho, às vezes, quando eu vejo uma coisa que está extrapolando, por exemplo, o pessoal da limpeza varrendo aquele tapete, aquele capacho que fica na porta, Sei. poxa, você não pode simplesmente pegar a vassoura e ficar varrendo Pois aquilo que é. vai levantar um Vai pó que. espalhar tudo ali, os vírus, bactérias, Pois é, fungos, senhor. enfim. 2 vezes já, tipo assim, conversei, né? Eu chamei a pessoa de canto e
expliquei para ela por que que não pode, né, professor? Com toda, assim, calma, com toda gentileza, assim, com toda delicadeza, né? E fiz ela entender por que que não pode, né? E às vezes também tá fazendo alguma tarefa ali de limpeza e não sinaliza, professor. Imagina o risco de queda. Então, o risco de queda, mesmo estando na condição normal, já é um risco enorme de queda para o paciente, né? Imagina você iniciar uma tarefa e não sinalizar. Nem brinca, né? São coisas assim gritantes, né, professor? Então, parece simples, mas que não é, né? Tem ambientes aí que as coisas têm que ser muito, né? E na área hospitalar é isso, né? Que o Gilmar está comentando, né? Então, assim, tem que ser muito certinho ali para não dar nada de errado, né? Porque se acontecer, né, as consequências aí podem ser bem severas aí. É um simples escorregão e uma queda aí, né? Para um paciente, para qualquer um, né? Vamos colocar lá o paciente lá, né? Vai complicar bastante aí a unidade lá e a pessoa, né? Com certeza. Muito bom, Gilmar. Muito bom sua aula aí hoje, viu, Gilmar? Colabore sempre. Ô, professor, desculpa aí, acho que eu falei demais na tua aula aí. Não, não precisa pedir desculpa, não. Na aula que vem a gente combina mais alguma coisa aí, Gilmar. A gente não combinou nada hoje, mas é isso, pessoal, né? É isso, Gilmar. Tem que participar mesmo, né? Então, é legal quando vocês aí, né, coloquem a opinião de vocês, a visão de vocês, né? E você que está na área, né, vai contribuir aí, vai enriquecer ainda mais aí o tema, né? Muito bom mesmo. Então, beleza. Então, pessoal, a gente pode fechar por aqui, por hoje. Passa rápido, né? Passa voando. Ok aí, turma? Ok? Por mim, sim. Por mim também. Então, beleza, então, turma. Então, bom final de semana a todos aí. Se cuidem, né? Se cuidem, né? A pandemia tá aí ainda. Pois não. Oi? E alimentos. Alimentos. É. É uma empresa muito boa, empresa boa. Mas todas as empresas, né? Não precisa ser multinacional para ser boa, não, viu, Lilson? Né, tem muitas nacionais aqui, né, que são melhores do que multinacional, né? Eu conheço algumas aí que é show de bola. Eu trabalhei numa nacional chamada Gerdau. Trabalhei lá por 4 anos, fui coordenador do SESMIT lá, em 2001, acho. 2001, por aí. Faz tempo já. Naquela época, que não faz tanto tempo assim, mas faz 20 anos, né? Naquela época já era uma empresa diferenciada em segurança, mas diferenciada mesmo, mas muito, lá na frente, né? E eu fui para uma outra empresa, e é uma empresa nacional, né, a Gerdau, brasileira. E eu fui para uma outra empresa, uma multinacional, né? Mega empresa, uma baita de uma empresa, só que na questão de segurança estava uns 10 anos ainda atrás da Gerdau, né? Então, é isso. Mas é a forma, viu, Lilson? É a forma. Assim, a gente da nossa área como um todo, tá? Inclusive eu me coloco no meio. A gente precisa melhorar muito a estratégia de segurança, de como você vai abordar, de como você vai chegar, né? Isso faz toda a diferença, né? É o como. Então,
pessoal da nossa área, muitas vezes, é muito técnico, né? E às vezes isso atrapalha, né? Se você for técnico, você vai chegar de forma técnica e aí, às vezes você precisa ser estratégico, né? E aí ser só técnico não adianta, né? Então você tem que ser técnico e estratégico, saber como vai ser, tal e etc, para você conseguir, porque quando você convence, né? Aí você consegue mais rápido aí, né? Mas para você convencer, você precisa, antes de apresentar, de implementar lá como você comentou, né? Você precisa avaliar todos os pontos, né? Você precisa pensar de forma estratégica, né? Para que a pessoa não veja aquilo como negativo, né? Porque às vezes nem investimento tem, né? E a pessoa não quer fazer, né? Então, vou dar um exemplo. Eu, há 3 meses atrás, mais ou menos, há 3 meses atrás, poxa, eu consegui um grupo de pessoas no Brasil, né? São 35 pessoas, né? Que são multiplicadores de segurança. Então, e aí para ser multiplicadores de segurança, e eu estou falando de gerente até nacional, gerente regional, não estou falando de cargo de liderança. Gerente nacional, gerente regional, gerente de área, supervisor, né? São 35 pessoas no Brasil, né, que hoje nos ajudam na questão de segurança, né? Então, uns 4 meses atrás eu apresentei para a alta direção mesmo, para a diretoria, né? A diretoria aprovou, né? E eu falei, legal, só que vocês aprovaram, só que eu preciso agora que vocês indiquem as pessoas, não sou eu que vou indicar, né? Então, assim, preciso que você indique para o negócio funcionar. Eu só quero isso de você, que você indique, né, lá para o diretor. Não, só quero que você indique quem que é os caras. Então você indicou, né? Então o cara indicou, legal, né? Mês passado a gente terminou a capacitação dessas pessoas, que a gente está chamando de guardião de segurança, né? E então terminamos a capacitação dessas pessoas e a partir de agora essas pessoas aí, né, elas fazem treinamento de segurança na unidade deles, né, alguns treinamentos, né, que eles foram treinados, capacitados, né, foram aí treinados mesmo, né, para ser instrutor de segurança em alguns pontos, né? Quem que treinou eles? Foi o nosso time de segurança, né, fomos nós. Então, ou seja, é, é como você faz, é como você vai abordar, né? Então tem toda a parte aí, né, o do como e mostrar o benefício lá na frente, né? Então tem bastante coisa, bastante coisa. Então, assim, e isso com certeza vai ajudar demais, né? Então você tem aí a liderança aí média e intermediária aí envolvida em segurança, né? Então toda semana aí eu mando um monte de coisa para esses caras aí, né? Então, para que eles verifiquem, para que eles chequem, para que eles peçam para a pessoa entrar em contato, né? Então, são ações, às vezes pequenas, mas que o resultado é grande, tá? Mas é isso, turma. Então, para quem está aí ainda, boa noite a todos aí, pessoal, se cuidem. Bom final de semana. Boa noite, professor. Bom final de semana. Boa noite. Boa noite, obrigado.